Belezura, belezura! Começando então o nosso simulado 1. Já estava batendo um papo com vocês aqui na aula. E aqui nós temos a nossa primeira questão. Não sei se vocês fizeram ou não, né? Tem que fazer, viu, gente? Vamos lá. E a questão diz o seguinte, deixa aberto o chat por enquanto, Vic, só para a gente ver se tem algum ponto, alguma coisa. Então vamos lá. Questão número 1. Questão do Jean, está falando que o Jean ajuizou reclamação trabalhista em 2024 contra seu ex-empregador, requerendo o pagamento de adicional de insalubridade. O que é adicional de insalubridade? Para quem não lembra, quando um funcionário ele tem contato com agentes nocivos à saúde. Então, por exemplo, um calor, sol em excesso pode gerar insalubridade, poeira em excesso, produtos químicos, geralmente, né, também vão gerar a insalubridade. Então, insalubridade é aquele ambiente insalubre que vai te gerar um prejuízo para a saúde. O que você precisa saber aqui já sobre a insalubridade? Porque o que eu te expliquei, eu vou corrigir as questões, mas eu também vou trazendo assuntos correlatos. Então, a gente vai fazendo aqui revisões, tá? Então, ó, quando eu pego aqui, ó, adicional de insalubridade, eu tenho adicional de insalubridade em grau mínimo, em grau médio, já volto para a questão já, calma aí. E em grau máximo. Esse adicional de insalubridade, Natasha, isso eu sei, né? Ah, tudo bem, gente. Tudo bem que você sabe, mas é bom a gente revisar aqui, ó. Ele é calculado 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Então, aqui não é salário base, tá? É salário mínimo, ó. O funcionário trabalha lá com insalubridade em grau mínimo. Então, ele vai receber 10% do salário mínimo de adicional. Grau médio, 20%. Grau máximo, 40%. Então, não é salário base, tá? O salário base, que você não pode confundir, é a periculosidade. Deixa eu colocar aqui, ó. Essa é a insalubridade, ó. Insalubridade. Depois eu mando esse resuminho para vocês, tá? Agora, se for periculosidade, o que é periculosidade? A gente já vai falar. Aí, o percentual é de 30% sobre o salário base do funcionário, não sobre o salário mínimo, tá? Insalubridade, então, é quando eu tenho problemas que vão afetar a minha saúde. Contato com agente químico, poeira, calor acima do limite de tolerância, frio, quem trabalha em câmaras frigoríficas, todas essas pessoas têm um adicional de insalubridade. Periculosidade, a gente fala que tem risco à vida, né? Se tem risco de explodir, tem até a música já aqui, ó. A gente já tem a paródia aqui da Letícia, né? Ó. Se tem risco de explodir ou pegar fogo em algum lugar, um tiro por ser segurança, ou um choque elétrico pode tomar. Então, periculosidade, 30% sobre o salário base. Aqui nós estamos falando da insalubridade nessa questão. Então, vamos voltar, ó. Tá falando que o Jean ajuizou a reclamação trabalhista pedindo adicional de insalubridade. Até aí, beleza. Após a apresentação da contestação, o juiz determinou a realização da perícia a cargo de engenheiro do trabalho. A ré apresentou protesto, a empresa, então, protestou sob a alegação de que, para tal perícia, somente o médico do trabalho poderia realizá-la. Considerando os termos da CLT e a jurisprudência do TST, assinale a afirmativa correta. Tem um artigo lá na CLT, gente, que é o artigo 195, que ela diz o quê? Que essa perícia, ela pode ser realizada por médico do trabalho ou por engenheiro do trabalho. Pronto, é isso. Essa é a resposta. Perícia pode ser realizada por médico do trabalho ou por engenheiro do trabalho. É o juiz que vai determinar isso e não vai ter problema com relação a isso. A resposta aqui, então, ó, é essa aqui, ó. Sendo da confiança do juiz, qualquer profissional poderá ser nomeado perito para a realização da perícia da insalubridade. Não, cabendo a empresa antecipar os honorários? Não, a empresa não antecipa honorários do perito. Vamos procurar a resposta correta aqui, ó. Então, vamos lá. A empresa, ela quer o médico, né? Tá. Letra A, vamos ver. A sociedade empresária está correta? Não, a sociedade empresária está errada, porque aqui pode ser realizado por médico ou por engenheiro.
A sociedade empresária está equivocada porque a perícia pode ser realizada por médico ou por engenheiro registrados no Ministério do Trabalho. Essa aqui é a resposta correta. Médico ou engenheiro, vou pintar de azul. Vamos ver o erro das outras, ó. Sendo da confiança do juiz, qualquer profissional poderá ser nomeado perito para a realização de perícia de insalubridade, cabendo à empresa antecipar os honorários. Errado. Os honorários do perito, eles são pagos no final do processo pela parte sucumbente no objeto da perícia, ou seja, o juiz, ele não pode determinar a antecipação dos honorários do perito. Imagina que você está lá na audiência, e aí o juiz fala assim, doutora, a senhora quer perícia? Então tem que pagar. Tá errado. Ela vai pagar no final e só se ela perder a perícia. Isso está numa OJ 98 da SDI 2 do TST. Calma lá, ó. Eu te trouxe o que é insalubridade e o percentual e como é que ela é calculada. Eu te trouxe o que é periculosidade e o percentual. E eu vou te indicar aqui, ó, OJ 98 da SDI 2 do TST. A perícia será paga ao final do processo, pela parte sucumbente. O que é a parte sucumbente? É a parte que perde a perícia. Vou colocar aqui, ó, aquele que perde a perícia. Somente ao final do processo. Não é possível determinar a antecipação da perícia. Ó, beleza? Professora, mas e se o juiz mandar antecipar a perícia, o pagamento? Antecipação do pagamento, né, gente? Não é possível determinar a antecipação do pagamento da perícia. Então, nós temos aqui uma reclamação trabalhista. A perícia, o perito, ele é pago lá no final do processo. Pagamento do perito. Esse é o correto. Aí vamos imaginar que o juiz chegou um dia lá na audiência, estava lá no meio da audiência, tá? Não tem sentença, não tem nada. Ele determina a antecipação do pagamento do perito aqui, ó. Ele fala assim, eu quero que antecipe o pagamento do perito. O que a parte prejudicada deve fazer para evitar de ter que pagar o perito aqui? Como o juiz está determinando a antecipação do pagamento do perito aqui no comecinho do processo, a gente fala que isso aqui é uma decisão interlocutória do juiz, uma decisão no curso do processo. Nesse caso, para impedir que isso aconteça, vai caber mandado de segurança. Por quê? Contra decisões interlocutórias, decisões no curso do processo, não cabe recurso de imediato. Então, não cabe, por exemplo, dessa decisão do juiz, um recurso ordinário. Só que cabe um remédio constitucional, uma ação, um mandado de segurança, que, inclusive, ele vai ser impetrado lá no TRT. Então, você vai lá no TRT, vai falar ao TRT, ó, o seguinte, o juiz aqui da vara está mandando eu antecipar o pagamento do perito. É uma decisão interlocutória, não cabe recurso. E essa decisão feriu o meu direito líquido e certo, que é pagar o perito só no final. Então, para evitar isso daqui, você vai fazer um mandado de segurança, tá? Ó, se o juiz, por decisão interlocutória, isso aqui já caiu na OAB, determinar a antecipação do pagamento do perito, a medida para modificar essa decisão, né, é o mandado de segurança. Aí eu vou colocar para você aqui, ó, súmula 414 do TST. Das decisões interlocutórias do juiz, antes da sentença, se você quiser combater essa decisão interlocutória, você vai combater via mandado de segurança, beleza? Cuidado, gente, porque se o juiz mandar pagar o perito na sentença, o processo não terminou, tá lá na sentença, e ele mandou pagar o perito ali na sentença, se tá na sentença, cabe recurso ordinário. Se for uma decisão antes da sentença, mandando pagar o perito, antecipar os honorários, mandado de segurança. Sempre que você tem uma sentença e você quer
recorrer da sentença, o recurso é um recurso ordinário. Não vai caber mandado de segurança contra a sentença, é isso que eu quero te explicar. Não cabe mandado de segurança contra uma decisão do juiz na sentença. Deu para entender o que eu falei? Tá, então vamos lá, Natasha, de novo, ó. Falei da insalubridade, graus mínimo, médio e máximo, calculado sobre o salário mínimo. Falei da periculosidade, nós não trabalhamos na questão, mas eu falei. Base de cálculo aqui é o salário base, 30%. Falei que o juiz não pode determinar a antecipação dos honorários do perito, OJ 98 da SDI 2, e que se ele determinar antes da sentença, mandar antecipar os honorários do perito, o que vai caber aqui é o mandado de segurança. Já foi objeto do exame 36 da segunda fase da OAB, isso aqui, tá? Inclusive caiu agora também, na última prova, se eu não me engano, caiu também uma questão sobre aí a súmula 414 do TST, certo? E outra coisa que a gente trabalhou aqui é que a perícia pode ser realizada a cargo do médico ou do engenheiro do trabalho. Aqui, pessoal, artigo 195 da CLT, tá bom? Dúvidas, Vic? Sem dúvidas no chat. Belezura, vamos para a questão número 2. Então, que fala o quê? Eduarda estava radiante porque ficou grávida de seu primeiro filho, um sonho que acalentou durante muitos anos. Ocorre que, em virtude de problemas de saúde, Eduarda sofreu um aborto espontâneo na sexta semana de gravidez. Simples, gente. Aborto espontâneo, repouso de 2 semanas. O contrato fica interrompido. Por que interrompido? Porque ela não vai trabalhar 2 semanas, mas ela vai receber por essas 2 semanas. Então, aborto espontâneo, 2 semanas de interrupção do contrato. Vamos lembrar aqui rapidinho, ó. Qual que é a diferença, Natasha, pelo amor de Deus, de interrupção do contrato? Aqui eu estou na questão 2. Vou deixar organizadinho para você, ó. Depois eu libero o material, tá? Ó. Qual que é a diferença de interrupção do contrato e de suspensão do contrato de trabalho? Na interrupção, você não trabalha. Nos dois, você não trabalha. Pensa assim, ó. Nos dois, você não trabalha. Só que a diferença é que na interrupção, você recebe salário. E na suspensão, você não trabalha e também não recebe salário. Tá? Exemplo de interrupção, férias. Eu não trabalho e eu recebo. Não trabalho, mas eu recebo. Suspensão, que é um exemplo clássico, greve. Eu não trabalho. E eu também não recebo, porque eu aderi à greve. Então, quem entra de greve, quem adere à greve, não trabalha e também não recebe. Ah, mas aí depois o juiz mandou pagar. Aí o juiz converteu. O que era suspensão virou interrupção. Mas, via de regra, greve, suspensão do contrato de trabalho. Não trabalho e não recebo, tá? Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Férias, quer ver aqui, ó, aborto espontâneo. Aqui, 2 semanas de interrupção do contrato. O que eu tenho que estudar para a OAB? Você tem que estudar o artigo 473, não tem como fugir dele, da CLT, porque ele vai falar das mais diversas hipóteses de interrupção. Então, por exemplo, ó, eu casei. Quantos dias de interrupção? Quantos dias que eu não vou trabalhar e a empresa vai me pagar se eu casei? Vou colocar aqui, ó, por exemplo, casamento. Casado, 3 dias. Casado, 3 dias. Morte, aqui é morte de ascendente, descendente, cônjuge. Aí, ó, morte, 2 sílabas. 2 dias de interrupção. 2 dias. E tem vários outros lá que você precisa saber. Doação de sangue. Você tem 1 dia por ano para doar sangue. E aí você pode faltar na empresa e ela vai pagar. Então, doação de sangue, cai bastante. Aqui, 1 dia por ano. Deixa eu abrir o 473 aqui, porque eu vou te falar os que eu acho que vai cair. Peraí. Vou abrir aqui para você. 473. Aí você abre a sua CLT para você grifar comigo aí. Ó. Grifa os incisos
Doação você já sabe. Exigência de serviço militar você sabe, o dia que ele tiver que cumprir. Grifa esse aqui, ó. Ó. Pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou em exames complementares durante a gravidez. Quando a mulher está grávida, o marido não vai acompanhar lá no ultrassom? Então, ele vai ter 6 interrupções do contrato. Ele pode ir a 6 exames, acompanhando a esposa, e essas 6 vezes a empresa vai pagar. Então, eu aposto nesse item aqui, tá, gente? Nesse inciso aqui, ó, que é o 10. E eu aposto também, quer ver? Nesse aqui, ó. Ah, o 11 também, ó, por 1 dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Então, seu filho tem até os 6 anos de idade do seu filho, você vai poder faltar uma vez por ano para acompanhá-lo em consulta médica, ok? Então, eu vou colocar aqui, que eu também acho que é um bom para cair. E você quer ver outro bom também? 3 dias a cada 12 meses em caso de realização de exames preventivos contra o câncer. Para fazer exame preventivo, você pede saída, né, da empresa lá, e você vai comprovar, obviamente, que você saiu para fazer os exames, e a empresa vai te pagar por esses 3 dias por ano. Isso tanto para homem como para mulher, certo? Bom? Então, eu aposto aqui nesses 3 incisos do 473, hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Dúvidas? Aqui a OAB está querendo se enganar, né? Ó, aborto espontâneo vai dar 2 semanas aqui. Letra B. Pode falar, Vicky. Sem dúvidas no chat. Tranquilo. Cuidado Tranquilo. para cumprir com licença paternidade, são 5 dias. Não terá nenhum período de repouso aqui, não, tá? Deixa eu só ver se eu tenho esse artigo aqui. É o 395, tá, gente? Esse do aborto não criminoso é o artigo 395. Vou deixar aqui, questão 2. Vou deixar para você o artigo aqui, 395. Lembrando também, né, aproveitando que a mulher, quando ela está grávida, ela tem 120 dias de licença maternidade, que não se confunde com a estabilidade. Licença maternidade são 120 dias que ela vai ter, que ela vai receber a licença lá do INSS. Que se a empresa estiver inscrita no programa Empresa Cidadã, esses 120 podem ser prorrogados por mais 60 dias. Sabia disso? Totalizando 180 dias de licença. Isso se a empresa estiver inscrita no programa Empresa Cidadã. Então, ó, são 120 dias de licença maternidade. A empresa está inscrita no programa Empresa Cidadã? Sim, aumenta 60 dias. Totaliza 180 dias de licença maternidade. Beleza? O que não se confunde com a estabilidade, ó. É diferente. Quer ver? Vou fazer uma tabela para você aqui. Olha aqui, ó. Licença maternidade. Muita gente confunde, né, gente? Licença maternidade é a licença lá do INSS. E aqui, ó, estabilidade. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E aí tem muita coisa para falar da gestante, né? Deixa só eu inserir uma coluna aqui, ó. Uma linha aqui, ó. Licença, maternidade e estabilidade. Certo? Até 5 meses após o parto. Aqui, ó. Tem a nossa paródia da gestante, né, gente? Que diz assim, ó. Você deu à luz, direitos não vão te faltar. Tem garantia de na empresa ficar. E conta como é que conta? Se liga, meu bem. Tantarã, de quando confirma após 5 meses que nasce o neném. Tá? Tem muita coisa aqui, ó, para falar sobre a gestante. Por exemplo, mesmo nos contratos por prazo determinado, a gestante vai ter estabilidade.
Então, ela foi contratada por experiência. Vai ter estabilidade? Vai. Foi contratada por prazo determinado? Vai ter estabilidade? Vai. Engravidou no aviso prévio? Vai ter estabilidade? Vai. Outra coisa, a gestante não precisa avisar o empregador que ela está grávida, né? Disse a empresa, sim, vou ter de reintegrar, mas eu nem sabia, que injusto será. Ai, 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 que vida cruel, essa de ser patrão. Se não sabe, não faz diferença, não. Então, se a empresa sabe que a mulher está grávida ou não sabe, não faz diferença. Ainda assim, ela vai ter que reintegrar, mesmo nos contratos por prazo determinado, mesmo no contrato de experiência, mesmo se ela engravidou no aviso prévio. Natasha, onde é que está isso? Onde é que eu estudo isso? Estudar a súmula 244 do TST, mais o artigo 10.2b de barriga do ADCT da CF. Pronto, aí você consegue acertar as questões sobre gestante, certo? Belezura, belezura. Questão número 2, então, é isso. Vamos para a questão número 3. Dúvida aí, Vix? Tá tudo certo? Questão 3. Tá tudo certo, pode seguir. Se tiver dúvida, pessoal, pode colocar no chat que a Vitória vai passando para mim, tá? Pedro é caixa em um banco comercial desde 2022 e a sua jornada contratual é de segunda a sexta, das 10 às 16, com intervalo de 15 minutos para refeição. Conta no dedo mesmo, ó, 10, 11, 12, meio... Não, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4. Então, ele trabalha 4 horas, tá? Quem trabalha... Aliás, ele trabalha 6 horas, desculpa, ele trabalha 6 horas. Quem trabalha 6 horas tem um intervalo intra-jornada, que é para refeição, de 15 minutos. Até aqui estava tudo certo, ó. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó, para você lembrar. Ó, pá. Quem trabalha, aqui eu tô falando de intervalo intra-jornada, tá, gente? Ó, pra quem tá perdido aí, ó. Intervalo intra-jornada. Lembra de intravenoso, dentro da veia, é dentro da jornada. É o seu intervalo para almoçar. Quem trabalha até 4 horas, não tem intervalo, 0. Quem trabalha mais de 4 até 6 horas, vai ter 15 minutos de intervalo, tá? Quem trabalha mais de 6 até 8 horas, aqui vai ter 1 hora de intervalo. Tá? Então, quem trabalha até 4 horas não vai ter, mais de 4 até 6, 15 minutos. Aqui é 15 minutos, né? E mais de 6 até 8, 1 hora. Antes de voltar para a questão, eu já vou te falar o quê aqui? Que se tiver nesse último aqui, ó, quem trabalha mais de 6 até 8, se tiver acordo ou convenção coletiva, lá com o sindicato, vou colocar aqui, ó, ACT ou CCT, esse período de 1 hora poderá ser reduzido para 30 minutos, tá? Então, se o sindicato concordar, fizer alguma negociação, às vezes o funcionário lá tem que almoçar em 1 hora, e o sindicato vê que, tipo, não faz sentido o cara ficar lá 1 hora almoçando, ele almoça em meia hora, porque depois ele sai meia hora mais cedo, entende? Então, se tiver essa negociação com o sindicato, esse intervalo de 1 hora pode ser reduzido para 30 minutos, certo? E aí, o que acontece se esse intervalo não for respeitado? Então, vamos imaginar que o fulano trabalhava 6 horas e fazia 10 minutos apenas. Ele tinha que fazer 15. Ele vai receber pelo período suprimido. Ele vai receber a diferença. Então, trabalhava 6 horas, fazia 10 minutos. Ele vai receber 5 minutos, que é o período suprimido. Trabalhava, sei lá, 5 horas. Tá dentro dessa margem aqui, ó. Fazia 12 minutos. Ele precisa fazer 15. Então, ele vai receber mais 3 minutos. Sempre com 50%. E esse acréscimo de 50%, decora, ele tem natureza indenizatória. Então, ele não vai servir de base de cálculo para reflexo em férias, 13º, fundo de garantia. Basicamente, a empresa paga esses minutos que faltaram e acabou. Em
intervalo tem natureza indenizatória. Já foi cobrado na primeira fase, na segunda fase, já caiu como tese separada na segunda fase, né? Uma tese você tinha que dizer quanto que era o intervalo, e na outra você tinha que dizer que ele tinha natureza indenizatória. Então, não pode perder essa besteira aqui. Decora aí, ó. Até 4, não tem. Mais de 4 até 6, 15 minutos. Mais de 6 até 8, 1 hora. Posso reduzir para 30 se tiver acordo com convenção coletiva. Todos os intervalos são pagos com 50% e tem natureza indenizatória. Fechou. Você já matou a questão. Volta lá, ó. O fulaninho, então, ele trabalhava 6 horas com 15 minutos. Até aqui tá certo. Ocorre que, na prática, diante do grande volume de trabalho, o Pedro, coitado do Pedro, na verdade, ele trabalhava das 10 às 18 horas, com um intervalo de 15 minutos. Aqui vai dar 8 horas de trabalho, juro para você, ó, vai dar 8 horas. Com um intervalo de 15 minutos. Então, se ele trabalha 8 horas, ele tem que ter 1 hora. Se ele só tinha 15 minutos, ficou faltando o quê? 45 minutos. Então, qual que vai ser a resposta aqui, ó? A jornada cumprida por Pedro não credencia intervalo? Errado. Pedro terá 15 minutos? Não, porque ele está trabalhando 8 horas aqui. 15 minutos é se ele continuasse nas 6 horas aqui, mas ele não, ó. Ele trabalhava 8, na verdade. Pedro receberá 45 minutos com adicional de 50%. Resposta correta, letra C. Questão simples, tá? Questão simples. Lembrando que aqui, 50% dele tem natureza indenizatória, ok? Isso aqui está lá nos artigos 71, 74, parágrafo, por ali, tá ali. 71, 74, deixa eu abrir aqui. Só para te passar o artigo certo. Ai, tá lá em cima, gente. No período suprimido, eu sei que tá no 74. Peraí. Aqui. Ou é 71, parágrafo 4º? Ah, 71, parágrafo 4º, aqui, ó. 71, então, o artigo 71, ele vai falar dos intervalos aqui, ó, tá? E o 71, parágrafo 4º, ele fala, a não concessão ou concessão parcial implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Beleza? 71, parágrafo 4º aqui. Vou colocar aqui para você. 71 e 71, parágrafo 4º. Questão número 4. Os irmãos Décio e Beatriz são empresários. Décio explora atividade pesqueira, enquanto Beatriz tem 2 lojas de calçados. Em 2023... Ah, só posso falar só mais uma coisinha que eu esqueci no 3? Aqui, gente, na questão 3, que é a questão da jornada, voltando aqui, ó. Não esquece que a empresa tem obrigatoriedade de fazer registro de ponto quando tem mais de 20 funcionários. Vou colocar aqui, ó. Obrigação de registrar ponto. Tá? Porque isso aqui vai cair também quando a empresa tem mais de 20, tá, gente? Não é 10, hein? São 20 funcionários. Se ela tem mais de 20, ela precisa ter lá um controle de ponto. Agora, cuidado, porque a doméstica, no caso da doméstica, é obrigatório o registro de ponto, hein? Anota aí. No caso da doméstica, tô anotando para você. É obrigatório o registro de ponto. Seja manual, mecânico, eletrônico, não interessa. Empresas, mais de 20 funcionários, tem que registrar ponto. Doméstica. Ah, tem uma doméstica em casa, já tem que registrar ponto. Faz como? Anota no caderno, não sei, dá um jeito. Isso aqui está na Lei Complementar 150 de 2015, tá? Então, se cair lá a doméstica também, você já tá ligado que tem que registrar ponto. Certo? Agora sim, agora eu vou ficar em paz. Agora vamos voltar para o Décio aqui. Então, ele explora atividade pesqueira e ela tem 2 lojas de calçados. Em 2023, a Sociedade Empresária de Décio teve uma reclamação trabalhista ajuizada por um operador de produção que inseriu na petição inicial
a Sociedade Empresária de Beatriz, advogando existir grupo econômico, apenas em razão do parentesco entre Décio e Beatriz. Grupo econômico. O assunto agora é grupo econômico. Vamos lá, questão 4. Assunto, grupo econômico. Aqui nós temos uma paródia muito legal, né? Que é a paródia do Corinthians, para você que é corintiano, nessa manhã de sábado. O que você precisa saber sobre grupo econômico? Primeira coisa, a mera identidade de sócios não configura grupo econômico. Então, são duas empresas, não são, ó? Atividade pesqueira, cadê? E a outra loja de calçados, tá? Primeiro, são empresas que não têm atividades correlatas, mas isso não significa nada, porque mesmo assim eles podem atuar de forma conjunta. Não é porque eu tenho uma pizzaria e o meu irmão tem sei lá, uma loja de calçados, que isso não possa configurar grupo. Não é isso que vai fazer configurar grupo. Para configurar grupo, tem uma série de critérios que ali o juiz vai analisar no caso concreto. Eu vou te explicar. Mas a primeira coisa que você tem que saber é que grupo econômico, o fato de a Beatriz ser irmã do Décio, isso por si só, isso sozinho, de forma isolada, não configura grupo. Então, você como advogado, não vai chegar para o juiz e falar assim, ai, excelência, eles são irmãos, logo é grupo econômico. Isso está errado. Porque a mera identidade de sócios não configura grupo econômico, tá? Existem dois tipos de grupo econômico. Existe o grupo econômico vertical, ou por subordinação. Então, até uns desenhos aqui, tem até uns slides aqui, gente. Mas eu não vou abrir agora para não atrapalhar a nossa aula. Mas depois, se vocês quiserem, eu envio para vocês darem uma olhada, tá? E nós temos o grupo por coordenação. Basicamente, o vertical tem uma empresa em cima mandando nas outras. Então, vamos pensar na Telefônica, ó. Tem lá a Telefônica como empresa principal. Então, ela está aqui em cima, ó. Quer ver? Como é que eu vou fazer para desenhar agora o negócio? Ó, aqui está a Telefônica. E aí, abaixo da Telefônica, tem outras aqui, ó. Tem a T-Gestiona, tem a Vivo, tem outras, tá vendo? E essa empresa principal, ela dirige, controla e administra. Eu brinco que ela dá a dica, ó. Dirige, controla e administra. Tá vendo? Dica, ela deu a dica. Por quê? Ela tá aqui em cima, organizando a bagunça das demais empresas do grupo econômico. Isso é o grupo econômico vertical ou por subordinação. Tem uma empresa mãe dando a dica. Dirige, controla e administra. E tem o grupo econômico por coordenação. O que é isso? É quando eu não tenho empresa mãe. Eu só tenho as empresas aqui coordenadas. Ó, elas estão correlacionadas. Por exemplo, uma empresa de transporte. Transporte solar, transporte lunar, transporte estelar. Sei lá, estou inventando aqui, ó. Natasha, mas o que faz dessas empresas elas serem um grupo? Por que elas são um grupo? Porque elas se reúnem para obter benefícios no mercado. Então, por exemplo, se nós três, se a gente comprar combustível juntas, concorda que vai sair mais barato? Então, elas vão lá, compram juntas. Se nós alugarmos um lugar só para estacionar os ônibus, concorda que vai sair mais barato? Opa, então vamos alugar um lugar só, um galpão, e aí todo mundo, tanto a solar, como a lunar, como a estelar, a gente vai estacionar lá. Elas têm personalidade jurídica própria, cada uma vai ter o seu CNPJ. Mas quando elas se reúnem para obtenção desses benefícios, elas se tornam empresas de um grupo só. Quer ver outro exemplo? Ó. Ao invés de contratar um RH para cada uma, vamos contratar um RH só? Elas vão lá, contratam o funcionário, e esse funcionário faz o RH, faz a folha de pagamento das três, grupo econômico. Então, de novo, ó, o grupo econômico ele pode ser vertical ou por subordinação, quando eu tenho uma empresa mãe, ou ele pode ser um grupo econômico por coordenação, quando elas estão interligadas ali, elas têm interesses em comum, interesses conjunto, atuação conjunta, porém não tem uma empresa mandando nelas, certo? Isso é o grupo econômico. De uma forma, claro que eu estou explicando de uma forma simples, daria para a gente se aprofundar aqui, mas não é a ideia. Aí,
Vamos lá, aqui tem o Marcinho, ó. O Marcinho é sócio da Solar. E o Marcinho, ele é irmão do João, que é sócio da Lunar. O fato deles serem irmãos, isso por si só não configura grupo. O que vai configurar grupo? É eu entender que elas estão atuando de forma conjunta. Elas estão conseguindo descontos, elas fazem licitação juntas, elas têm o mesmo RH, elas têm o mesmo galpão. Aí, se você pegar todos esses elementos, vai falar, opa, elas trabalham juntas. Grupo econômico, beleza? O grupo econômico, gente, ele tem responsabilidade solidária, o que significa que se o fulano lá, o empregado, trabalhou aqui na Solar, e aí a Solar ficou devendo lá para ele 300 mil reais. Quando ele entrar com o processo, ele vai entrar e vai colocar no polo a Solar, a Lunar e a Estrelar. A responsabilidade é solidária, ou seja, ele pode cobrar tudo das três. Ou ele pode cobrar de uma só, né? Porque a responsabilidade solidária, ele pode cobrar de quem ele quiser. Essa que é a verdade. Deu? Aqui, ó. Vamos ver. Então, ele explicou, né, que aqui, a alegação aqui é que somente em razão do parentesco haveria grupo econômico, que está errado. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. O autor está correto, pois existe vínculo familiar. Errado. A mera identidade de sócios não configura grupo. Para se caracterizar grupo, somente é necessário haver identidade de sócios. A mera identidade de sócios não configura grupo. Não há grupo econômico porque não há direção, controle ou administração de uma empresa sobre a outra. O grupo econômico pode ser reconhecido pelo parentesco, mas apenas na fase executória da reclamação. Aqui, gente, tá errado, né? Porque o grupo econômico, ele não necessariamente vai ser reconhecido pelo parentesco, e muito menos na fase executória da reclamação. Você tem que entrar e chamar todas as empresas do grupo já na fase de conhecimento. Então, não só lá na fase de execução. A única que faltava, que sobrava aqui, ó, era essa, ó. Não há grupo econômico porque não há direção, controle ou administração de uma empresa sobre a outra. Ele está dizendo que não tem grupo econômico vertical, porque não tem uma empresa mãe dando a dica. Ó, essa questão ela é um pouquinho mal formulada, na minha opinião, tá? Dava para responder como é que fala, gente? Esqueci a palavra. Dava para responder Eliminação. por eliminação, porque essa daqui é a que está mais correta. Só que também existe o grupo econômico por coordenação. E no grupo econômico por coordenação, não tem uma empresa mãe dirigindo, controlando ou administrando, entendeu? Por isso que ela é mal formulada. Né? Aqui ele estava se referindo ao grupo econômico vertical, que é, eu tenho uma empresa em cima aqui, mandando nas outras, dando a dica. Direção, controle e administração. Por essas palavrinhas aqui, ó, você já conseguiria responder. Direção, ó, D, C, A. Você conseguiria responder. E também eliminando as outras, porque realmente a questão do vínculo familiar não configura grupo, não precisa ter identidade de sócios necessariamente para configurar grupo, e isso não é um critério único. E pelo amor de Deus, o grupo econômico, primeiro, ele não pode ser reconhecido pelo parentesco somente. Tem outros critérios. E muito menos na fase de execução. Você não pode esperar lá no final do processo para falar, então, tem uma empresa aqui que eu não chamei, que faz parte do grupo. Não. O STF já decidiu que elas precisam estar todas na fase de conhecimento, tá? Então, cuidado. Então, por eliminação, aqui resposta a letra C, tá? Aqui, pessoal, a musiquinha, ela brinca assim, ó. Adeus, Corinthians. Agora eu tenho que estudar para o assunto. Grupo econômico, lembrar. Isso aqui pode cair, ó. E tem dois tipos: o vertical, coordenação. Importante aqui, ó. É solidária.
a responsabilização, poró, pó, pó. Aí vamos lá, ó. Meu amigo OABeiro, por favor, preste atenção. Se os sócios são os mesmos, nem por isso é grupo, não. Agora, o mais importante é isso aqui, ó. Mesmo interesse, conjunta atuação, é o que de fato gera essa tal acepção. Então, o que interessa é, eles estão atuando em conjunto? Eles têm o mesmo interesse? Tá? A OAB, gente, ela já usou essas expressões aqui, ó. Mesmo interesse, conjunta atuação, para você dizer se é grupo econômico ou não. Quando você for fazer as questões de grupo, peguem hoje as questões do que eu estou falando aqui. Peguem questões de insalubridade para fazer. Peguem questões de interrupção e suspensão. Peguem questões de gestante. Peguem questões de grupo. Façam. Você vai ver que vai ter questões trazendo essas expressões aqui nas provas anteriores. Fechou? Então, grupo econômico, matamos aqui, tá? Dúvida? VIX. Natasha, onde tá isso? O artigo 3º, né, gente? Acho que é terceiro. Tá lá no terceiro é vínculo. Tá por ali. Terceiro, quarto. Tá por ali. Eu não lembro de cor aqui, ou é 10? Ixi, deixa eu ver. Grupo Eco. Aqui, achei. É o artigo 2º, parágrafo 2º. Segundo, parágrafo 2º. Tá? Depois vocês façam a leitura também lá da CLT. Pessoal, tá tudo bem então comigo? Dúvidas? Coloca aí para mim. A licença maternidade mudou para 20 dias, mas ainda não está valendo para a próxima prova, hein, gente? Tem que tomar cuidado com o edital aí de vocês, tá? A data da publicação do edital tem que ser posterior à alteração legislativa, ok? Dúvidas? O nome do aplicativo é Kahoot. Vou seguir, tá, pessoal? É o que de fato gera essa tal acepção. Poró, pó, pó. Questão número 5, Vitória, bora. Vamos passar nessa prova, vamos gabaritar trabalho. Gente, eu quero vocês gabaritando trabalhista e mandando mensagem para mim, Nath. Gabaritei trabalhista, hein? Geraldo trabalha desde 2022 para uma sociedade empresária que atua na região metropolitana do estado e recebe um salário fixo de R$ 4.000. Tá, ele recebe R$ 4.000, tá? Sem qualquer desconto, exceto o imposto sobre a renda e o INSS. Além disso, desfruta de um pacote de benefícios que inclui auxílio alimentação em forma de ticket, habitação num luxuoso apartamento, plano de saúde e auxílio educação. Também achei essa questão mal formulada, mas vou explicar para vocês. Trouxe de propósito para explicar para vocês, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Ele ganha R$ 4.000, só que ele tem alguns benefícios. Vamos organizar a bagunça. Questão 4. Ó, o salário base dele, Iris, é R$ 4.000. E aí ele recebe auxílio alimentação, habitação num luxuoso apartamento. Habituação não, Natasha, habitação. Tá. Aqui o auxílio alimentação, ela deixa claro que é em forma de ticket. Já vou te explicar por quê que ela deixou claro isso. Porque o auxílio alimentação, se for pago em dinheiro, integra salário, tá, gente? Auxílio alimentação não pode ser pago em dinheiro, senão integra salário, vai cair. Isso qualquer hora vai cair. Eu vou te explicar melhor. Ali é questão 5, tá? Oi, Vi? É questão 5 aí no seu rascunho. Beleza, aqui. Opa. Questão 4, 5. Plano de saúde, né, Vic? E auxílio educação, tá. Vamos cantar a música da... Gente, que coincidência, tem a música da Páscoa hoje. Ai, meu Deus, auxílio educação, tá aqui.
Então, a empresa é uma mãe, na verdade, né? Porque tem auxílio alimentação, tem habitação, plano de saúde, auxílio educação, compreende os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, tá. Geraldo consultou você como advogado para saber quais benefícios devem ter o seu valor integrado à sua remuneração. Bom, vamos lá. O que vocês responderam aqui? O que o pessoal respondeu aí, Vic? Coloca aí no chat para eu saber. O que integra o salário dele? Primeira coisa que você tem que pensar é que o que é pago como benefício não integra salário. Porque aqui a gente tem uma confusão entre valores pagos como benefício e salário in natura. Ó, quando a empresa, vou tentar ir pelo lado mais fácil aqui, pelo caminho mais fácil. Vamos lá, a empresa te pagou 4 mil reais, Vic. 4 mil reais. E aí ela falou assim, Vitória, aqui nós temos um plano de saúde, aqui Sul América, na empresa, então você vai aderir, você pode até pagar uma cota lá, um valor e tal. Não é um benefício que a empresa te dá? Então isso daqui tem natureza indenizatória. Ou seja, eu não vou pagar para a Vitória férias, ó, vamos lá. O salário dela é 4 mil reais. Vamos supor que esse plano de saúde aí custe mais R$ 1.000 por mês. Eu, empresa, não vou pagar para a Vitória férias, 13º, fundo de garantia, INSS sobre R$ 5.000. Não vou. Por quê? Porque esses R$ 1.000 aqui não integra salário. Que não integra salário. É só um benefício que a empresa está dando para ela. Então, que a gente fala que tem natureza indenizatória. Aí, vamos lá. Auxílio Educação é uma excelente empresa. Então, ela te paga 4 mil reais de salário base em dinheiro, e aí ela paga uma ajuda para você pagar a sua faculdade. Então, ela te dá mais 800 reais de auxílio educação. É um benefício que o empregador está te dando. Então, eu não vou pagar suas férias sobre 4.800. Seu 13º sobre 4.800. Por quê? Porque esses 800 aqui, nada mais, nada menos do que um benefício. A CLT, ela deixa expresso que benefícios como plano de saúde, órtese, prótese, às vezes a empresa quer dar para o funcionário lá, ó, eu te pago 4 mil reais e eu vou te dar mais um dinheiro para você colocar uma prótese. Que, sei lá, o funcionário tem algum problema de saúde e a empresa quer ajudar. Aí ela vai pagar mais 500 reais. Aí o que o cara faz? Entra na justiça e quer receber férias sobre 4,5. Tá errado. Por quê? Porque esses 500 reais aqui têm natureza indenizatória. É apenas um benefício que a empresa vai pagar. Tá? Então, você consegue tirar aqui, ó, que o auxílio educação, de forma fácil, ó, ele tem natureza indenizatória. Que o plano de saúde tem natureza indenizatória. A alimentação vai depender da natureza do pagamento. Ó, aqui ele fala que paga em forma de ticket. Então, você entende que é um benefício, né? Eu te paguei lá 4 mil reais de salário e te dei um ticket refeição, te dei um VA, um VR, né? O VR da empresa é 500 reais. Claro que esse VR, ele vai ter natureza indenizatória, certo? Ó. Por quê? Porque é o benefício que a empresa está te dando. Agora, a habitação aqui vai depender do combinado entre o empregado e a empresa. Por exemplo, eu posso falar para a Vitória assim, ó, Vitória, eu vou te pagar 4 mil reais de salário. Você aceita aqui, Vitória? A Vitória fala assim, não, eu não aceito, 4 mil reais é muito pouco. É muito pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, Vitória, ao invés de 4 mil, eu vou te pagar 6 mil reais de salário. Seu salário é 6 mil reais. Só que, ao invés de te dar tudo em dinheiro, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir assim, ó. 4 mil em dinheiro. 4 mil em dinheiro. Mas esses 2 mil aqui, em troca do seu trabalho, ó. Pelo seu trabalho, porque você é uma excelente funcionária. Pelo seu trabalho, eu vou alugar um apartamento. Eu não consigo te pagar tudo em dinheiro. Só que eu consigo te pagar 6 mil, só que 4 mil eu vou te pagar em grana, e esses 2 mil aqui, pelo seu trabalho, em troca do seu trabalho, eu vou deixar você morar no apartamento que você quiser. Escolhe aí qual é o apartamento que você quer morar. Veja,
O salário da... Aí ela concordou. O salário da Vitória é 6 mil reais. Só que a gente chama esse apartamento aqui, pessoal, de salário in natura. Porque ao invés de pagar em dinheiro, eu paguei em apartamento. Pelo trabalho dela, em troca do trabalho dela. Quanto é o salário dela? 6 mil. Ela vai receber férias sobre quanto? 6 mil. 13º sobre quanto? 6 mil. Fundo de garantia sobre quanto? 6 mil. Por quê? Porque o apartamento é pelo trabalho dela, em troca do trabalho dela. Eu estou pagando 6 mil. Porque ela é muito boa, então eu não vou pagar só 4, vou pagar 6. Só que ao invés de dar em dinheiro, eu vou dar no apartamento, em apartamento para ela. Se você se confundir na hora da prova, faz uma coisa que eu vou te ensinar. Se for pelo trabalho, você acentua e vira de salário. Agora, eu poderia combinar com a Vitória assim, ó, Vitória, o seu salário é 4 mil e ponto final. E aí, você vai morar nessa casa aqui, que eu estou dizendo qual que é, onde é, para trabalhar. Não é que eu estou te dando a casa como pagamento, em troca do seu trabalho. Não, eu estou dizendo que para você trabalhar, eu vou ceder essa casa aqui, que você precisa morar aqui para trabalhar. Tá dando para entender? É um pouco complexo esse assunto. Tem uma aulinha que eu gravei só falando sobre isso. Ela é um pouco mais detalhada, se vocês quiserem depois, eu disponibilizo no YouTube essa aula. É uma aula curtinha, onde eu falo de salário in natura, dou vários exemplos. Eu não consigo desenvolver aqui por conta do tempo, mas eu consigo subir para vocês essa aulinha aí, beleza? Ó, mas vem comigo aqui, ó, para você não errar, ó. Aqui, ó, eu falei para a Vitória assim, Vicky, o seu salário é 4, e eu vou deixar você morar nessa casa aqui para você trabalhar. Então, as férias dela, sobre 4. O 13º, sobre 4. O fundo de garantia, sobre 4. O INSS, sobre 4. Olha a diferença do de cima, ó. Vitória, seu salário é 6. Só que 4 em dinheiro e 2, esses dois aqui, só que esses dois eu não consigo te dar em dinheiro, então eu vou te dar um apartamento. Vou alugar para você um apartamento, em troca do seu trabalho. Acentuou, deu é pelo trabalho, é salário. É salário. Por isso que acentua, ó, é salário. Se é para o trabalho, é para trabalhar, a casa é para você trabalhar. Não é salário. Ó o tio, ó. Não é salário. O macete é esse aqui, ó. Acentuou aqui, ó. É pelo trabalho, é salário. Tá vendo o macete, ó? É e é. Ó. Aqui é não, ó. O macete tá aqui, ó. Não. Tá vendo, ó? E olha aqui, o que que a OAB fez, ó. Ela trouxe, então, todos esses benefícios aqui, aí você já conseguia identificar que o auxílio alimentação era um ticket, era um benefício, que o plano de saúde e o auxílio educação eram benefícios, só que a habitação, ela não fala se ela negociou como salário ou não. Ela só fala aqui, ó, que ele te dá uma habitação num luxuoso apartamento, mas eu não sei se é para eu trabalhar ou se é em troca do meu trabalho, tá entendendo? Relaxa, respira que você vai entender já. Quando você vem para as alternativas, olha o que que ela fez, olha, questão maldosa. Ela vem aqui, ó, e coloca assim, ó, apenas habitação fornecida pelo trabalho integrará a remuneração. Ela te deu aqui a informação, ó. A habitação foi fornecida pelo trabalho, em troca do trabalho. Então, é salário, integra a remuneração, tá vendo? Eu achei a questão mal formulada. Eu acho que eles deveriam ter explicado aqui que houve uma negociação e que a habitação estava sendo fornecida em troca do trabalho. E não deixar simplesmente aqui, ó, habitação no luxuoso apartamento, porque não ficou claro se isso era salário ou não. Entende? No meu ponto de vista? Também daria por eliminação aqui, ó. Por quê? Apenas o valor do plano de saúde não integrará a remuneração. Aqui você sabe que a educação também não integra. O ticket refeição também não integra, então você conseguiria eliminar aqui. Aí aqui ele fala, habitação, plano de saúde e auxílio educação integrarão a remuneração.
Você sabe que plano de saúde não integra, então você também conseguiria eliminar aqui. Apenas a educação integrará a remuneração. Você também conseguiria eliminar aqui. Então, sobraria a letra C. Apesar de achar a questão mal formulada, daria por eliminação para você responder a letra C, tá? É questãozinha maldosa, questão 5 maldosa. Aqui, eu vou te ensinar uma parodiazinha do Coelhinho da Páscoa. Olha só, para o dia de hoje. Que propício. Cadê, Vitória? Ai, meu Deus. Perdi. Aqui. Vocês vão me matar se eu perder isso aqui. Aqui. Aqui, ó. A música não é assim, ó. Primeiro, deixa eu ensinar um negócio aqui para vocês. Sempre que falar em gratificação e em comissão, isso aqui integra salário. Integra salário. Ó, integra. Com, integra salário. A questão falou, nananã, fulano recebeu tanto de gratificação. Integra salário? Integra. Nanani, fulano recebeu tanto de comissão pelas vendas. Integra salário? Integra. Com, mais com, integra salário. Não integra. Não tem aquela música? Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Vai. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Você vai cantar assim, ó. Não posso colocar aqui embaixo? Paródia? Vou colocar aqui, ó. Alô, abeiro, vem, preste atenção. As verbas abaixo são salário, não. As verbas abaixo são salário, não. Aí vem comigo aqui, ó. Ajuda de custo, alimentação, diárias e prêmios e abono não são. Diárias e prêmios e abono não são. Então, caiu lá. Fulano recebeu parari pororó ajuda de custo. Não é salário. Mata lá. Fulano recebeu tananã e nanani de diária. Não é salário. Fulano recebeu tarará prêmio. Não é salário. É só marcar que não é. Fulano recebeu abono. Não é salário. Decora. Ajuda de custo, alimentação, ticket refeição. Só que cuidado, pelo amor de Deus. Alimentação não pode ser paga em dinheiro. Se pagar em dinheiro, integra salário. Combinado? Pagou em dinheiro. Meu salário é... Olha aqui, ó. Meu salário é 4 mil reais. Mas aí a empresa foi, depositou 5 mil e falou que 1.000 era para eu comer. A empresa vai ter que pagar férias, 13º, fundo de garantia e INSS sobre os 5. Porque a alimentação não pode ser paga em dinheiro, senão integra salário. Você vai falar para o teu cliente, empresa. Empresa, você não pode pagar em dinheiro essa comida aí. Você tem que dar um ticket pro cara. Senão você vai ter que pagar salário sobre isso. Vai ter que pagar verba sobre isso. Voltando, ó. Alô, Abeiro, vem, preste atenção. As verbas abaixo são salário, não. As verbas abaixo são salário, não. Ajuda de custo, alimentação. Não pode ser paga em dinheiro. Diárias e prêmios e abono não são. Diárias e prêmios e abono não são. Beleza, Natasha. O que mais? Ainda que seja rei. Coloca um rei aqui, senão não dá certo a música. Ainda que seja rei habitual, o coelho da Páscoa não é tão legal. O coelho da Páscoa, ele é do mal. Por que ele é do mal? Porque não integra o seu salário. Ajuda de custo, diária para viagem. Sobre isso, não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter fundo de garantia, não vai ter INSS. Além disso daqui, você tem que saber que também educação, verbas para educação, plano de saúde, vale cultura, né? Tem lá vale cultura, óculos que a empresa deu de benefício, órtese, prótese, nada disso integra salário. Integra salário, falou em GRACON, gratificação, comissão, integra salário. GRACON, integra salário.
termina a aula, faz questões, para você fixar esse conteúdo na mente. Vai por mim, gente. Você não quer passar na UAB? Então vai por mim, tá? Beleza? Coelho da Paz. Já vou para a próxima já. Ele é do... Próxima, Vix. Questão número 6. 6. Antônio Valente é seu cliente por conta de uma reclamação trabalhista ajuizada anteriormente, na qual vocês se sagraram vitoriosos. Agora, trabalhando para outra empregadora, Antônio Valente viu a possibilidade de passar a exercer as suas atividades em teletrabalho. Questão 6, teletrabalho. Bora. Teletrabalho, para quem não sabe, quando o funcionário trabalha em casa, utilizando meios de tecnologia. Então, computador, celular e por aí vai. Mas sem saber exatamente o que configuraria esta modalidade. Antes de se candidatar à vaga, Antônio resolveu consultar você a respeito do tema. Assinale a opção que apresenta corretamente sua orientação. Teletrabalho pode ser pactuado tácita ou expressamente. Errado. Teletrabalho tem que ser expresso, tem que estar no contrato. Não pode ficar. Você não pode só ficar trocando ideia. Ah, e aí? Vai para o teletrabalho? Ah, vou, vem amanhã então. Não. Teletrabalho tem que estar no contrato, expresso. Anota lá. Teletrabalho expresso. Tem que estar expresso. Beleza? Artigo 75 e seguintes da CLT. Leitura hoje, hein? Vai. Então, não necessitando constar do instrumento individual. Errado. Tem que estar no contrato, tá bom? O trabalho em regime de teletrabalho não pressupõe a prestação dos serviços por jornada, por produção ou por tarefa. Errado. O teletrabalho é assim, gente, ó. Vou fazer um negócio aqui para você, ó. Ou você contrata por jornada, ou você contrata por produção ou tarefa. Então, eu vou contratar a Vitória para trabalhar para mim. Teletrabalho, ela vai trabalhar na casa dela. Vitória, eu quero que você trabalhe na sua casa por jornada. Eu vou combinar o horário com a Vitória. Jornada. E ela vai lá trabalhar, vai fazer petição para mim, vai trabalhar online por jornada. Neste caso, tem controle de jornada. Pô, você não está contratando por jornada? Então, você vai pagar pela jornada. Contratei a Vitória por 4 horas. Vou pagar 4 horas. Tem controle de jornada. Agora, se eu contratar a Vitória, Vitória, eu quero que você faça para mim 3 petições online por dia. Eu não quero saber, eu estou contratando por produção. Eu não quero saber se ela vai fazer essas 3 petições em 10 minutos, em 20 minutos, em 30 minutos, em 4 horas, em 6 horas, se ela vai levar o dia inteiro. Eu contratei por produção. Se for por produção ou por tarefa, é a mesma coisa aqui, ó. Controle de horário aqui não se faz. Não tem controle de jornada. Vix, eu te contratei para fazer 3 petições por dia. Eu não quero saber quanto tempo você vai levar. Eu quero que você me entregue as 3 petições por dia. Isso é o que mais tem chance de cair de teletrabalho. Teletrabalho, se por jornada for, não me atrapalho. Combino com o empregado o horário. Aqui tem que ser combinado o horário. E faço por acordo individual. Faz por acordo individual. Assegurado o repouso legal. Assegurado o repouso legal. Então, eu combinei com a Vitória lá. Tem controle de jornada. Eu combinei o horário com ela. É um combinado individual. E eu tenho que respeitar o repouso legal. Combinei 6 horas, tem que ter 15 minutos de intervalo, entendeu? Agora, se for por produção ou por tarefa, não tem controle de jornada. Tem a paródia lá do teletrabalho também, né? Antigamente, é que teve uma MP, gente. Antigamente, não tinha controle de jornada, nenhum teletrabalho, não tinha.
Tanto que a gente brincava, né? Teletrabalho, não tem controle de horário, adeus horas extras e intervalos, essa modalidade não é do céu. Brincava assim. Agora não, é teletrabalho. Agora tem controle de horário. A paródia foi revogada, né? Na verdade, ela foi alterada. Então, se for por produção ou por tarefa, não tem controle de jornada, tá? Beleza? Depois eu pego a letra, que eu não tô lembrando de cor agora a letra, mas daqui a pouco eu pego a letra. Aí vem aqui, ó. O trabalho em regime de teletrabalho, então, ele pressupõe a prestação, seja por jornada, ou por produção, ou por tarefa. Então, isso aqui tá errado. Ele pressupõe. O teletrabalho será descaracterizado caso o empregado habitualmente tenha que comparecer às dependências do empregador e o empregado retornará ao sistema de trabalho presencial. Tá errado. Porque assim, o teletrabalho, você fica em casa. Só que se você for para reunião na empresa, eventualmente, isso não descaracteriza o teletrabalho. Tá? Então, eu posso falar assim para a Vitória: Vitória, você vai trabalhar aí na sua casa, teletrabalho, belezinha. Só que eu preciso que você venha uma vez por semana para a empresa. Ela continua sendo teletrabalho, tá? Então, ele não vai ser descaracterizado. Aqui, eu risco. O teletrabalho se dá total ou parcialmente fora das dependências do empregador, tá certo? Não se configurando como trabalho externo, pressupondo a utilização de tecnologias de comunicação e informação, correto? Então, total ou parcialmente fora das dependências do empregador, trabalha na casa dela e de vez em quando ela vem para a empresa, total ou parcialmente fora. Não se configura trabalho externo. Trabalho externo é vendedor externo, que fica na rua, né, motorista. Aqui não, ela vai trabalhar utilizando tecnologias de comunicação e informação. WhatsApp, enfim, Telegram, sei lá, outras ferramentas de tecnologia e informação, aplicativos, né? Aplicativos, enfim, ela vai utilizar. Então, a resposta correta, a letra D de dado, artigo 75, aqui eu sugiro que você faça a leitura, tá bom? Ó, da CLT. Já faz a leitura, e você vai ver que estagiário também pode ser teletrabalhador, também pode trabalhar em home office. Tem várias informações importantes lá no 75 e a OAB está cobrando teletrabalho. Questão 7. Em determinada sociedade empresária, trabalham, entre outros, as seguintes pessoas. José, que é teletrabalhador, e recebe salário por produção. Já vou te perguntar. Tem ou não tem controle de jornada aqui? Se for por produção ou por tarefa, controle de horário aqui não se faz. Então, se fosse por jornada, teria controle de jornada. Se é por produção ou por tarefa, não tem controle de jornada. Então, aqui, ó. O José recebe por produção, não tem controle de jornada. A Vanilda, ela trabalha externamente, sem que a empresa consiga controlar o seu horário, situação que foi anotada na carteira e na ficha de registro de empregados. Como ela trabalha externamente e não tem o controle, porque, gente, hoje em dia, o funcionário que trabalha externo, que não é o teletrabalhador, lembra? O teletrabalhador trabalha na casa dele, né? Utilizando meios de tecnologia. Tá. E aí, se for por produção ou por tarefa, não tem controle de jornada. O trabalho externo é outra coisa. Pensa no motorista, por exemplo. Num vendedor externo. Via de regra, ele não tem controle de jornada. Só que, às vezes, a empresa controla. Por exemplo, eu posso pegar o motorista e controlar o horário que ele chega no destino, o horário que ele para o caminhão. Se tem controle, tem pagamento e ele está inserido na jornada. Aqui, ó, o exercício está deixando claro, ó, que ela trabalha externamente sem que a empresa consiga controlar o seu horário. Então, aqui ele está excluído do controle de jornada. Para quem não sabe, tá? Quando eu falo isso, está excluído do controle de jornada, eu estou dizendo que ele não vai receber hora extra. 13º é bravo, né? Ele não vai receber hora extra, intervalo intra, intervalo inter, adicional noturno, porque ele está excluído do controle de jornada. A Regina exerce a função de gerente, comanda um grupo de 45 pessoas, é dispensada da marcação de ponto e recebe salário de R$ 8.000
acrescido de gratificação de função de R$ 4.000. Aqui eu estou falando do gerente geral, lá do artigo 62 da CLT. Vamos organizar a bagunça? Questão 7. Vamos organizar a bagunça aqui. Ó, essa questão, ela vai perguntar, então, quem está excluído? Essa é a pergunta que ela faz. Do controle de jornada. Aí, primeira coisa que a gente já sabe. Teletrabalhador por produção ou por tarefa. Esse aqui tá fora. Foi. Trabalhador externo, quando não dá para, quando o empregador não controla a jornada. E o terceiro é o gerentão. O gerentão. Cargo de confiança. Ele tem um cargo de confiança aqui, ó. Quem é esse cara? É o funcionário que está lá no artigo 62.2 da CLT, e ele precisa preencher alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ter poderes de comando. Por exemplo, aqui, ó, ele comanda um grupo de 45 pessoas. Então, ele tem um poder de comando. Comanda 45 pessoas. Então, ele tem que ter poder de comando, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter poderes para decidir, às vezes tem que ter poderes para demitir, para contratar, para abrir a loja, né? Poderes. Eu não posso falar que você é gerente e não te pagar hora extra, nem intervalo, nem adicionais, e não te dá poder para isso. Não te dá poder nenhum. Você é um gerente fake, entendeu? Então, primeiro, tem que ter poder. E depois, ele tem que ter uma gratificação de função de pelo menos 40%, no mínimo, do salário efetivo. Do salário dele. Então, aqui, ó, ela recebe 4.000, perdão, ela recebe 8.000 e tem uma gratificação de 50%. Né? Pelo menos 40% a mais. Aqui, no caso, ela tem 50%. Nesse caso, ela está inserida no artigo 62.2 da CLT e está excluída do controle de jornada. Então, aqui, ó, tanto o teletrabalhador, como o trabalhador externo, como o gerente, os três estão excluídos do controle de jornada, tá? Resposta, letra B de bola. Nenhum deles terá direito a horas extras, beleza? Letra B. Questão número 8. Você advoga para uma rede de farmácias e recebeu uma petição inicial de reclamação trabalhista para elaborar defesa sobre pedido de tempo dispendido com troca de uniforme. No caso, alega o autor que levava cerca de 20 minutos para vestir o uniforme composto por calça social, camisa e sapato, só podendo registrar o ponto já uniformizado. Afirma ainda que levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo, podendo chegar às dependências do empregador já uniformizado. Para tudo. O cara tem que trocar o uniforme, tá? Gente, se você já pode chegar de uniforme, então por que você não se troca em casa e vai de uniforme? Você troca em casa e chega de uniforme. E aí, nesse caso, a empresa não tem que pagar hora extra. Quando a empresa tem que pagar hora extra? Quando você é obrigado a se trocar na empresa e ela não deixa você se trocar na sua jornada. Então, vamos lá. Primeira coisa, esse carinha aqui, ó. Ó. Ele tá falando que ele levava 20 minutos para vestir o uniforme. Coitadinho dele, né? Tô até com dó. 20 minutos. Porém, ele poderia chegar já uniformizado. Então, aqui a empresa não vai pagar hora extra para ele. Porque a empresa não obriga que ele se troque lá, no emprego. Agora, se a empresa falar para ele assim, ó, você entra às 9 da manhã e você tem que chegar às 8h40 para se trocar, aí ela tem que pagar esses 20 minutos. Se ela fala assim, você entra às 9, pode se trocar às 9, aí ela não vai pagar hora extra. Ela tá dando, dentro da jornada dele, tempo para ele se trocar. Ela paga hora extra quando ele tem que se trocar antes. Ou depois, né? Por exemplo, você pode sair uniformizado? Posso, mas eu quero me trocar na empresa. Então, ela não vai pagar hora extra, porque você poderia sair embora e se trocar em casa.
Percebe? Agora, se ela diz assim, você não pode sair com esse uniforme na rua. Seu horário é 6 horas. Depois das 6, você vai lá e se troca, 20 minutos. Aí ela tem que pagar hora extra. Resumindo, ela tem que pagar hora extra quando ela te obriga a se trocar fora da sua jornada e quando você não pode chegar de uniforme na empresa. Percebe isso? Isso é uma coisa, ponto. Outra coisa, a obrigação de lavar o uniforme é sua, do empregado. Ponto final. A menos que tenha alguma questão diferente lá do seu uniforme. Por exemplo, tem que fazer uma desinfecção, trabalha em hospital, ou trabalha em câmara frigorífica. Aí precisa de um produto específico. Nesse caso, não é você que vai lavar, é a empresa. Deu para entender? Mas, via de regra, nós, por exemplo, eu sou professora, eu lavo meu uniforme. Eu vou dar aula, na verdade, eu nem uso uniforme, né? Mas se eu usasse, eu que lavaria o meu uniforme. Você é vendedor, você vai lavar o seu uniforme. Beleza? Vamos lá. O tempo despendido para a troca de uniforme sempre será computado na duração do trabalho, pois o empregado já se encontra nas dependências do empregador. Não, né? Não. Já o tempo despendido na higienização não deve ser computado. Na higienização não vai ser computado mesmo. Inexistindo obrigatoriedade de troca de uniforme nas dependências do empregador, o tempo despendido não é computado na jornada de trabalho. Tampouco deve ser computado o tempo de higienização. Resposta à letra B. Porque ele não era obrigado a se trocar lá, né? O tempo despendido na troca de uniforme, assim como o gasto na higienização, são computados. Posso parar? Posso. Parei. Já parei. Tá errado isso aqui. Que não são computados, gente. O tempo despendido na higienização do uniforme deverá ser computado na duração do trabalho, porque reduz o intervalo entre duas jornadas. Essa é boa, né? Basicamente, você está dizendo assim, eu tenho que lavar roupa, então é a empresa que pague, né? Não. Inclusive, né, qual que é o intervalo mínimo entre duas jornadas? Que aí seria o interjornada. Porque nós vimos o intrajornada, né? O intra nós vimos aqui. Cadê? O intra nós vimos, que é esse quadrinho aqui. Agora, o interjornada, só vou colocar aqui para você saber, para você lembrar. Ó. Intervalo interjornada, ele tem 11 horas, tá, gente? Entre uma jornada e outra. Daí aqui a OAB está querendo dizer que, como você vai ter que lavar roupa, essas 11 horas, elas são reduzidas, então a empresa teria que pagar. Nada a ver, tá? Nada a ver. Então, errado aqui. Prof, tem perguntas, a gente deixa para o final ou pode fazer já? Então, é dessa questão? Isso. Se for, pode fazer, Vicky. A Lê perguntou, essa questão me deixou um pouco confusa, porque tem fábrica de alimentos, os funcionários se trocam dentro da fábrica, é confuso na prática. E o Alexandre falou, professora, naqueles casos em que o trabalhador mora no alojamento disponibilizado pela empresa, tipo em obra, ele também precisa higienizar o uniforme? Então, essas perguntas, elas são boas na prática, mas não na OAB, entenderam? Isso não vai ser perguntado na OAB, porque na OAB, gente, as perguntas, elas são mais objetivas, assim, voltadas para o que está na lei. Nesses casos, a gente precisaria analisar o caso prático mesmo, a situação, se tem algum combinado, alguma coisa que ficou ali entre as partes, às vezes algum contrato de trabalho. Nas duas perguntas, para mim, elas não são viáveis para a OAB, entende? Eu vou até ler de novo aqui, ó. Os funcionários se trocam dentro da fábrica, etc. Confuso na prática. Então, Ale, na verdade, eles se trocam dentro da fábrica. Geralmente, a empresa deixa eles se trocarem no horário deles mesmo. Ela não manda ele se trocar antes. Então, ela não paga a hora extra, porque se ele entra às 9 e a empresa fala assim, ó, pode se trocar agora às 9 mesmo. Entra às 9 e se troca. Aí não tem hora extra. A hora extra acontece quando eu mando o funcionário chegar mais cedo para se trocar. Aí ela tem que pagar a hora extra. E daí, na prática, você tem que analisar o caso concreto mesmo, tá? Por exemplo, eu fui dar uma palestra na INDEC, lá em Campinas. Era para os guardas de trânsito, sabe? Os guardinhas de trânsito. E daí, o que acontecia? O horário deles era até às 18 horas. E a empresa mandava eles se trocar. Eles não podiam sair com aquela roupa de guardinha na rua, porque eles eram retalhados na rua, né? Daí dava 6 horas, a empresa obrigava eles a se trocarem depois do horário. Aí ela tinha que pagar hora extra. Então, você tem que pensar aqui na OAB.
O que vai cair na OAB? Teve que chegar antes para se trocar? Teve. Não deixou chegar trocado? Não. Você não pode andar com isso na rua. Tem que chegar antes para se trocar. Hora extra. Se trocou na sua jornada, dentro do seu horário? Não tem hora extra. Na hora da saída, eu posso ir embora de uniforme? Posso, não tem hora extra. Eu tenho que me trocar na empresa depois do meu horário? Tem. Aí tem hora extra. Então, vamos sempre focar na OAB, no exame de ordem. Aí o Alexandre perguntou, naqueles casos em que o trabalhador mora no alojamento disponibilizado pela empresa tipo em obra, ele também precisa higienizar o uniforme? Não sei, porque eu não sei como é que é o alojamento, Ale. Aí eu precisaria ter essa informação. Se no alojamento dele ele tem condições de higienizar, se ficou combinado alguma coisa sobre isso, entende? Aí a gente não tem essa resposta mesmo, porque não tem a informação de como que seria esse alojamento. Pode ser que a empresa coloque lá uma máquina para todo mundo higienizar, ou pode ser que ela mesma disponibilize algum lugar para higienização, aí tem que ver o caso concreto. Lei da misoginia e seu impacto? Acho que na OAB não cai. Posso até falar, não hoje, tá, Elias? Mas na prova de trabalho, acho difícil cair. Tá? Eu acho que isso aí vem mais para, talvez, uma dissertação em concurso público, magistratura do trabalho. Magistratura não, é mais concurso público mesmo. Talvez aquelas dissertações que a gente faz em TRT, sabe, prova de TRT. Aí, como está em alta, pode ser que seja cobrado sim. Mas prova de trabalho, primeira fase, segunda fase, acho bem difícil. Mas podemos falar sobre isso em outra oportunidade, tá? Com o maior prazer. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Aqui vocês têm que entender o seguinte, tá? Eu vou chamar a atenção, não entendam como uma bronca, nada disso, é só, tô chamando a atenção. OAB, gente, você tem que ser objetivo. O que cai nessa prova? Nós estamos aqui para passar na OAB. O que cai? Cai o que está na lei, o que está na súmula, o que está nas questões que a OAB já cobrou, é isso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive alunos já que ficavam trazendo casos práticos, como o Alexandre fez agora, por exemplo, né? Claro que é uma curiosidade, tá, Alexandre? Então, o aluno ficava, mas professora, mas e se isso? Mas e se aquilo? Aí a minha resposta tem que ser, eu entendo, eu respondo, mas não cai na prova da OAB. A prova da OAB cara crachá. É a mesma coisa na segunda fase, tá, Alexandre? Às vezes eu faço uma peça prática e o aluno fica, mas e se fulano falasse isso? Mas e se ciclano levasse aquilo, né? Aí você tem que entender que aqui o objetivo é passar. Aí depois, lógico, você vai fazer uma especialização, uma pós, e tudo isso, Alexandre, você vai aprender a vivenciar no seu dia a dia. Tudo isso você vai na vida prática. Nem pós vai te ensinar, tá? Isso é vida prática mesmo, ali o dia a dia. Como é o alojamento? Né? Aí você vai... como é que é na fábrica de tecido? Aí é que você vai entender como funciona de verdade. Até hoje eu estou entendendo, né? A gente vai estudar a vida inteira, né? Essas situações, tá bom? Bora para a próxima questão, Vitorinha. Questão 8, questão 9. A sociedade empresária, soluções. Achei bom com 10 questões, né? Achei bom, né, Vicky? Eu gostei também. 10 questões deu certo para vocês, pessoal? O que vocês estão achando? Tá dando para acompanhar legal? Dá um feedback aí para mim. Bota um joinha. Ajuda. Posso manter as 10 questões mesmo? Legal, né? Dá pra gente... Beleza. Partiu. Sim, deu certo, então. Vamos lá. E vocês vão vir na aula que vem, né? Promete pra prof? Não quero ficar aqui sozinha, gente. Vocês vêm? Jura? Se vier na aula que vem, eu prometo um presentão. Aí eu já comecei a prometer as coisas, Vitória. Um presentão. Um presentão do carro, hein? É, gente. Eu fico prometendo, aí depois... Vai chegar um momento que ela vai prometer camiseta, tá? É importante que vocês não acreditem. É brincadeira. Tô brincando. Não, eu vou mandar fazer umas camisetas, vai. Por favor. Vou mandar fazer umas camisetas. Vamos para a próxima questão. Questão 9. A Sociedade Empresária Soluções Perfeitas Limitada pretende implantar um banco de horas com compensação das eventuais horas extras. Vou ensinar para vocês aqui banco de horas. Questão 9 sobre banco de horas. Excelente para cair na prova da OAB. A OAB adora banco de horas. Sem brincadeira. Questão 9. Banco de horas. E vou te ensinar de um jeito fácil que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Olha que fácil. Você tem que conhecer uma tabela aqui, senão não adianta. Vai ficar travando, ó. 1, 2, 3 colunas.
Primeira coisa, o que é banco de horas? Banco de horas é quando a empresa não está a fim de pagar hora extra, e aí ela faz um banco de horas. E aí você vai fazendo, trabalhando a mais, deposita essas horas naquele banco, e um dia você vai compensar e vai tirar de folga para compensar essas horas que você trabalhou a mais. É isso. E aí eu vou te ensinar o quê? Que existe o banco de horas anual, semestral e mensal. Anual. Esse daqui é mais prejudicial para o empregado, porque veja só, fulano trabalhou, olha aqui para minha tela, ó, em abril de 2026, trabalhou a mais aqui, fez hora extra aqui, trabalhou dia 14, dia 15, dia 16, foi trabalhando lá, 2 horas a mais por dia, tal, tal. Essas horas que ele foi trabalhando a mais aqui em abril de 2026, elas vão ser guardadas num banco, como se fosse um pote, guarda as horas lá. Ele tem até abril de 2027 para tirar essas horas. O que ele trabalhou a mais em maio de 26, ele tem até maio de 2027. O que ele trabalhou a mais em junho de 2026, ele tem até junho de 2027 para tirar. Senão a empresa tem que pagar. Se ele não tira, ela tem que pagar com 50%. Agora, a empresa tem um ano para fazer ele folgar, tirar essas horas. Então, isso é ruim para ele, porque além dele não receber os 50%, porque ele vai tirar, se ele trabalhar 2 horas a mais, ele vai tirar 2 horas de folga. Então, não tem os 50%. Quando você trabalha a mais e a empresa paga, ela paga as 2 horas, né, trabalhadas, mais o adicional. Aqui não. Aqui você tá dando elas por elas. Eu trabalhei 2, vou tirar 2. Eu trabalhei 3, eu vou tirar 3. Eu trabalhei 4, vou tirar 4. Então, já não é muito bom para o funcionário, certo? E ainda ele vai ter 1 hora um ano para compensar. 1 ano. Como ele tem 1 ano, vai precisar de acordo coletivo ou convenção coletiva para compensar essas horas. Pode fazer isso? Pode. Mas precisa do sindicato. Por que do sindicato? Porque o sindicato ele vai tentar equilibrar isso. Para que serve o sindicato? Para equilibrar as coisas. Então, o sindicato fala assim, olha, tudo bem, vamos colocar banco de horas anual? Vamos, mas em compensação, vamos dar mais 10 dias de férias para esse funcionário. É só um exemplo. Vamos colocar banco de horas anual? Vamos, mas vamos colocar um plano de saúde melhor? Ó, equilibra. Vamos colocar banco de horas anual? Vamos, mas vamos colocar uma ajuda de custo? Tá vendo? Equilibra. Então, precisa do sindicato. Já o semestral, eu vou abrir aqui o artigo, é 59A. Eu vou ler com vocês. Acho que é 59 aqui. Deixa eu ver se é o 59A. Peraí, gente. É. Aqui, ó. O 59, ó. Vou aumentar aqui minha tela um pouquinho para você enxergar comigo, ó. Ele vai falar da hora extra, que você pode fazer 2 horas por dia, tá? Por acordo individual, convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ele tá falando da hora extra clássica, que a duração diária do trabalho é de 8 horas e que você pode fazer a hora extra. Ele ainda não começou a falar de banco de horas aqui no 59. O 59, aqui ele fala do adicional, né, ó, pelo menos 50%. E o parágrafo segundo, ele começa a falar do banco de horas. Aí ele fala aqui, ó, poderá ser dispensado o acréscimo de salário, que seria os 50%. Então, eu tiro os 50%. Se por força de acordo ou convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado pela diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, você pode ficar fazendo horas extras, até no máximo 2 por dia, e você vai ter 1 ano para compensar. Se tiver acordo ou convenção coletiva. Se eu fosse você, eu grifava isso aqui na CLT. Grifava. Esse é o 59, parágrafo 2º, que é o anual. Olha para mim aqui, ó. 59, parágrafo 2º da CLT. Tá entendendo? Aí ele vem aqui e fala assim, ó. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º, que é o anual, poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses,
Então, ele está dizendo assim, ó, se ao invés de fazer anual, você compensar semestral, por exemplo, o que eu trabalhei a mais em janeiro, eu compenso até junho. O que eu trabalhei a mais em fevereiro, eu compenso até julho. O que eu trabalhei a mais em março, eu compenso até agosto. Eu compenso em 6 meses. Percebe que é menos pior para o empregado? É menos pior. Aí, o parágrafo 5º aqui, ó, ele autoriza por acordo individual escrito. É isso que a OAB quer saber de você. Confia em mim, ó. É isso, ó. Acordo individual escrito. Aqui. Esse aqui é o 59, parágrafo 5º, né? É, parágrafo 5º. Tá vendo? Então, ela perguntou, Parari Pororó, banco de horas anual, acordo ou convenção coletiva. Parari Pororó, acordo de banco de horas semestral, acordo individual escrito. Ó. E aí, ela também autoriza compensação mensal. Então, vamos lá. Fulano trabalhou aqui no mês de abril. Então, ele trabalhou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, alguns dias a mais. Se for para compensar dentro desse mesmo mês aqui de abril, ela autoriza assim, ó. Cadê? Ela autoriza aqui, ó. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito. Ela, basicamente, ela está dizendo assim, você pode só fazer um combinado ali, ou... porque o que é o acordo tácito, gente? É o vai fazendo. Basicamente, o funcionário vai trabalhando a mais aqui no mês, desde que ele compense nesse mesmo mês. Para a OAB, só pensa assim, ó, acordo individual, tácito ou escrito, no mesmo mês. Ó, acordo individual, tácito ou escrito. Quer dizer, não precisa nem ser escrito, pode ser tácito, entendeu? Acordo individual, tácito ou escrito. Se escrever, tá bom também. Mas se não escrever, ok também. Ó, o anual prejudica muito, precisa do sindicato. O semestral, mais ou menos, pode fazer por acordo individual e tem que ser escrito, tá? E o mensal? Ah, o mensal se dane. Pode fazer por acordo individual, pode ser escrito, mas se precisar ser tácito, tá beleza também. Decora isso. Aqui, segunda fase, galera, tem que saber os artigos. Depois a gente vai treinar bastante na segunda fase, né? Caiu em uma questão e o aluno tinha que responder. Muita gente errou, né? O aluno tinha que responder que era banco de horas semestral e ele tinha que acertar isso aqui, ó, 59, parágrafo 5º. E o mensal é 59, parágrafo 6º, tá vendo? Você tinha que saber enquadrar dentro da CLT, o que não é difícil, porque você vai estar com a OAB, você vai estar com a CLT na mão, né? Então, se você entender a lógica, você consegue responder. Então, anual, semestral, mensal. Beleza? Banco de horas. Agora, vamos lá para a questão, para ver o que a OAB perguntou aqui. A sociedade empresária, Soluções, pretende implantar banco de horas com compensação de eventuais horas extras, cumpridas em até 2 meses. E, caso não compensadas, com pagamento ao empregado com adicional legal. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, assinale a alternativa correta. Então, o seu foco era aqui, ó, 2 meses. Você está aqui, ó, semestral. Porque não é mensal. Você vai compensar em 2 meses, então você está dentro do semestral. Concorda comigo? Aqui, ó. Vou compensar em até 2 meses. É menos de 6, está dentro dessa margem de semestral. Aí ele vai perguntar, ó, a instituição do banco de horas depende de norma coletiva, porque a compensação será superior a 30 dias. Errado. Norma coletiva se for anual. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo individual escrito, porque a compensação será feita em menos de 6 meses. Correto. Vai ser feita em até 6 meses, acordo individual escrito, 59, parágrafo 5º. Resposta letra B. O banco de horas é proibido por lei. Ah, vá. Dá um tempo, né, FGV? A gente tem mais o que fazer, né? O banco de horas pode ser feito por acordo individual ou coletivo, independente do tempo para compensação. Ah, dá um tempo também, né? Vai compensar em quê? Em 5 anos? Tá errado. Independentemente do tempo para compensação.
desde que seja pago o adicional legal para as horas não compensadas. Não, tem um tempo para compensação, máximo anual. E outra coisa, se não compensar, a empresa paga, e ela paga considerando o valor da hora na data do pagamento. Tipo, lá atrás, há um ano atrás, o cara ganhava R$ 60 a hora. Aí tinha banco de horas. Parará, parará, foi somando as horas, foi somando as horas. Passou um ano, a empresa não compensou. Ela vai ter que pagar. Só que hoje ele já ganha 70. Ela vai ter que pagar tudo como 70. Entendeu? Ela paga considerando a data onde é mais favorável para o funcionário. E a mesma coisa se ele for demitido, se tiver rescisão de contrato. Ele tem, sei lá, 100 horas para compensar. Aí ele foi demitido. Quando ele fez as horas, ele ganhava 60. Quando ele foi demitido, ele está ganhando 70. Ela vai ter que pagar essas horas com um adicional de 50%, considerando o que ele ganha hoje, que é o mais favorável para ele. Deu? Eu sempre vou pagar considerando o valor maior, o valor que ele ganha hoje. Por isso que é bom a empresa. Por isso que quando a empresa vai mandar o funcionário embora e ele tem banco de horas, primeiro ela faz ele compensar essas horas. Não, você fica de folga aí um tempo, tal, depois você volta. Quando ele volta, aí ela demite. Que é para não pagar essas horas com adicional, considerando o valor de salário na data da demissão. Entenderam, gente? Tem dúvida, Vic? Senão eu vou seguir. Pode seguir. Importante essa questão de banco de horas, hein, gente? Cai demais, primeira fase, segunda fase, cai demais. A partir de 2021, uma determinada sociedade empresária passou a oferecer aos seus empregados gratuitamente plano de saúde em grupo. Não integra salário. Pronto. Não integra salário. Como forma de fidelizar a sua mão de obra e para que o empregado se sinta valorizado. O plano oferece uma boa rede credenciada em internação, se necessário em enfermaria. Tanto o empregado quanto seus dependentes são beneficiários. Todos os empregados se interessam pelo plano e assinaram o documento de adesão. Então, todo mundo foi lá, tal, quero participar do plano. Em relação a essa vantagem, de acordo com a CLT, assinar a afirmativa correta. Não é considerado salário-utilidade e assim não haverá qualquer reflexo. O plano de saúde é um benefício, né? Vamos lá. O plano, por se tratar de salário in natura, não é salário in natura, porque eu não estou pagando como salário, eu estou pagando como benefício. Salário in natura é quando eu negocio um salário com você. Então, eu falo assim, ó, Vitória, você aceita 3 mil? Não. Você aceita 4 mil, só que ao invés de te pagar em dinheiro, eu vou te pagar em natura? Em plano de saúde? É difícil. Geralmente, o plano de saúde, ele vem como um benefício. Mas ele poderia ser pago como salário in natura também, na prática. É que é muito difícil isso acontecer. Daí a OAB faz isso para te confundir. Melhor você pensar assim, que plano de saúde é pago como benefício e não vai integrar o salário. Melhor. O valor do plano deverá ser integrado para os empregados pela metade do valor de mercado. Isso aqui é viagem, invenção, não tem nada a ver, não existe integral, metade. O valor relativo ao empregado não será integrado, mas o valor referente aos dependentes refletirá nos demais direitos do trabalhador. Também criatividade da banca, não existe isso daqui na lei, não tem previsão nenhuma. Plano de saúde não integra, nem para os dependentes, nem para. Se não integra para o empregado, muito menos para os dependentes, né, gente? Então, resposta à letra B de bola, tá? Aqui tá no artigo lá 458, tá por aí, lá no 458, 458 da CLT, por aí. Aí tá escrito lá, que o plano de saúde não integra salário. Quer ver? Deixa eu abrir para você. E a gente já finaliza o nosso simulado, só para você deixar anotadinho aí. 458, ele tá aqui, ó. Assistência médica, hospitalar e odontológica, ó. 458, parágrafo 2º, inciso 4. 458, parágrafo 2º, inciso 4. Artigo 458, parágrafo 2º, inciso 4 da CLT, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Não tem dúvida, Vitória. Pessoal, se não tiver dúvida, eu vou encerrar esse bloco.
E aí eu faço 5 minutinhos de intervalo para vocês entrarem no Kahoot para a gente fazer o game. Então, aqui é o nosso Kahoot da aula número 1. Tem bastante gente já. Gente, vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Presta atenção em mim aqui. A pergunta vai aparecer na tela, mas a resposta é no seu celular. No celular vai aparecer a resposta correspondente. Ó, deixa eu começar aqui para vocês fazerem a primeira. Ganha quem responder certo e mais rápido. Entenderam? Ganha quem responder certo e mais rápido. Aí vai subindo lá no pódio. Vamos lá. Agora, eu não sei, vocês querem que eu leia a pergunta ou vocês vão ler? Agora, eu não sei, fica melhor, tá? A gente tem que testar aqui. Ó, vai começar. 3, 2, 1. Quiz. Os percentuais de insalubridade são... Responde no celular, ó. Tem que olhar na tela e no celular. Ai, Natasha do céu. Ferrou. Olá, a maioria acertou. 10, 20 ou 40% do salário mínimo, não é do salário base, que respondeu base errou. 30% é periculosidade e 30% do salário mínimo nem existe. Então, resposta 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Próximo. Ah, daí ele vai fazer o ranking, ó. A Júlia tá em primeiro lugar. Vai, Júlia. O prazo de estabilidade da gestante é de... A maioria acertou. Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, hein? Não 10 meses. Quem respondeu 10 meses aí, corrige para não errar na OAB. Vamos ver. Giovana passou a Júlia como uma flecha. Próximo. As empresas do grupo econômico têm responsabilidade... A maioria acertou. Solidária, gente, não é subsidiária, hein? Subsidiária é terceirização, tá? Grupo econômico, responsabilidade é solidária, tá? Solidária. Resposta letra A. Gabriele subiu, Gabriela, a Giovana se mantém em primeiro lugar e a Julinha em segundo. Próxima. Os intervalos intrajornada e interjornada têm natureza indenizatória. Legal que ele tem uma musiquinha, né? Vocês conseguem ouvir a musiquinha? Consegue, Vitória? Eu não. Não? Resposta verdadeira. Tanto o intervalo intra como indenizatória, ó, indenizatória. Vamos ver quem vai ganhar isso aqui, hein? O Alexandre subiu, a Giovana se mantém em primeiro lugar e a Julinha em segundo, competindo com a Gabi e a Larissa e o Alexandre. Próximo. O auxílio educação pago pela empresa como benefício para os seus funcionários...
Muito bem, a maioria respondeu certo que não integra salário. E uma pessoa errou, falou que integra salário quando é pago semestralmente. Errado, ele não integra salário. O auxílio educação não integra salário, tá? Vamos ver aqui. O Alexandre subiu, a Giovana se mantém no pódio e a Julinha em segundo lugar, seguida da Gabi e do Alexandre e da Larissa. Verdadeiro ou falso? O tempo despendido para a troca de uniforme sempre será computado na duração do trabalho. Galera, tá. Eu amei esse joguinho. Na minha época não tinha isso, não. Não tinha, legal, né, Bi? Eu fazia bastante, aí eu parei, agora eu vou voltar. Muito legal. O tempo despendido, então, nem sempre será computado, né? Só quando você tem que se trocar durante a jornada e quando tem a obrigatoriedade de se trocar na empresa. A maioria respondeu corretamente. Giovana tá brigando bravamente. A Julinha tenta, mas não consegue. O banco de horas semestral. Aqui nós tivemos uma divergência, né? Alguns falando que precisa de acordo e convenção coletiva, tá errado, porque acordo e convenção coletiva é só quando ele é anual. E os que responderam certo, pode ser pactuado e não depende de acordo ou convenção coletiva. A resposta correta é essa daqui, lembrando que ele precisa ser feito por acordo individual escrito, tá? E o mensal pode ser feito por acordo individual tácito ou escrito. Então tem que lembrar, anual, semestral, mensal. Aí a Alessandra subiu para o terceiro lugar. A Giovana e a Júlia continuam brigando primeiro e segundo lugar. Preparados? Vai! O teletrabalho pressupõe os serviços na modalidade produção ou tarefa. Tá certo, né? Tá faltando jornada aqui, né? Porque ele pressupõe também a modalidade de jornada, ou por produção ou por tarefa. Mas a OAB considerou correta essa afirmativa, tá? O teletrabalho pressupõe serviço na modalidade de produção ou tarefa, porque o teletrabalho tem essa modalidade. Então, resposta verdadeira. Alexandre que subiu. Júlia e Giovana no primeiro lugar, Larissa e Alessandra com a maior sequência de respostas corretas. No retorno do teletrabalhador para as dependências da empresa, o empregador deverá aguardar o prazo mínimo de... Essa eu não falei na aula, hein? Vamos ver. Agora ferrou, Natasha. São 15 dias. Quando o funcionário está em home office e ele vai voltar para a empresa tem que dar para ele uns 15 dias para ele se organizar e voltar. Então, a resposta correta é a verde aí, 15 dias. O Alexandre passou a Júlia agora, a Maiara entrou no pódio. Mais uma. O contrato de trabalho fica interrompido por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Verdadeiro. Muito bem, agora vamos ver quem ganhou o jogo. R$ 7.136 pontos. O Alexandre ganhou. Uai, gente. A Giovana ficou em terceiro e a Julinha em segundo. Alexandre, você subiu aí na última questão, né? É isso, gente? É isso. Parabéns, Alexandre, Julinha e Giovana. Giovana, acho que deve ter errado a última, né? Talvez. Parabéns, gente. Não fiquem tristes. O pessoal, isso daí é mó sacanagem. Vai ter mais. Ela errou a última mesmo. Gostaram? Legal. Então, semana que vem posso contar com vocês aqui nesse mesmo horário. Eu vou preparar um simulado top para vocês com várias questões legais. Gostei de vocês terem participado. Obrigada. Fiquei muito feliz, né, Vitória? Deu muito certo. E é isso, pessoal. Quem ganhou aí o Kahoot, depois pode entrar em contato comigo, aí a gente negocia, tá? O que for melhor para o aluno aí, um brinde. E na semana que vem vai ter Kahoot de novo. Beijos. Tchau, gente. Deus. Até semana que vem. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Obrigado, Alexandre. Não tem problema, Alexandre. Não tem problema, não tem problema. Vai passar na matéria que você escolheu, faz parte. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.